Tá chegando a hora de você fazer o certo, tá chegando a hora de você marcar o seu nome e dizer: eu participei da eleição que voltou a dar a Jaú reconhecimento a nível nacional. Está chegando a hora de você fazer o certo e votar certo. Domingo tá chegando. E através da Central da Notícia a gente leva para você a informação direto do seu candidato, seja você onde estiver, porque está no ar mais um Páginas Entrevistam. Seja bem-vinda, seja bem-vindo e não importa, como eu estava dizendo, não importa onde você esteja nesse nosso interiorzão. Paulo Soares está aqui. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Valeu, Boni. Boa noite ao pessoal que acompanha pela Central da Notícia, pelas páginas parceiras. Importante momento para a gente dialogar, debater sobre assuntos que fazem a diferença no dia a dia das pessoas. Enquanto outros candidatos ficam preocupados com o outro, com ataques, a gente chega na reta final com o coração cheio de alegria, de gratidão, de confiança. Afinal de contas, foi uma campanha da nossa parte com propostas, uma campanha limpa e para transformar a história de todo o nosso interiorzão. Paulo, e como tem gente, parece entrevista gravada, mas não é, são 9 horas e 5 minutos. Sabe por quê, gente? A gente recebe antes o material que a assessoria envia e a gente vai tendo uma noção das coisas. Dá uma olhada como é que tá o Paulo Soares nas... Olha isso, não tem preço, né, Paulo? Tem sido de uma alegria imensa caminhar pelas ruas de Jaú e das cidades da região, Boni. A gente caminhou em Jaú por vários bairros da cidade e em cidades da região, Mineiros do Tietê, Dois Córregos, Torrinha. Ontem nós fizemos uma caravana Paulo Soares pelo interiorzão para cumprimentar o pessoal nessa nossa reta final. Ontem nós passamos por Ribeirão Bonito, Dourado, Ribeirão Bonito, São Carlos, Ibaté, Araraquara e Matão num dia só. E o dia terminou com uma carreata em Matão, com dezenas de carros, o que demonstra aquilo que a gente vinha dizendo há muito tempo. O interior de São Paulo sabe que precisa de um representante, chegou a hora da virada. Nós mapeamos a regional toda, Boni. Jaú tem a grande oportunidade de se tornar a central das discussões políticas no interior de São Paulo. Porque grandes municípios do interior, infelizmente, não devem eleger representantes nessa eleição. A nossa candidatura tomou uma proporção regional e se tornou o caminho mais viável para o interior de São Paulo ter a sua representatividade política. Algumas imagens aí foram no centro de Jaú, sábado, Sim. Caminhando, uma delícia. É muito apoio, muita gente que já chega com um sorriso no rosto. Ontem eu cheguei numa casa em Matão, uma senhora se levantou do banquinho na calçada, né? Abriu os braços e falou: vem me dar um abraço do tamanho do interiorzão. É uma delícia. E é assim que a gente está seguindo, com alegria no coração mesmo, Boni, e com essa fortaleza que vem do Viu? Independente de ser candidato, eu tô até vendo essas imagens enquanto jornalista. Porque assim, obviamente que não na mesma proporção, eu recebo também o carinho do pessoal na rua, mas isso não tem preço que pague, né, Paulo? Não, eu vi ali uma imagem, a mulher beijou tua mão até, né? E isso mostra confiança e aumenta esse peso que você sabe que terá se eleito de representar essa região tão carente, né? Sabe que eu sou muito pé no chão, Boni, eu não me deixo levar pelo efeito bolha. O cara acha que ele é o cara, que só ele pode, que só ele consegue. Eu não vou por Já ganhou, tá aqui o diploma. Não, pelo amor de Deus, nós vamos pelo caminho da humildade, muito pé no chão. Eu tenho amigos que me chamam até de pessimista por isso. Eu digo, não, eu sou realista, a gente é pé no chão. Agora, não dá para negar que tá diferente, que o clima é diferente. Cada porta que a gente chega, a maneira como nós somos recebidos. É a prova, ao contrário do que alguns candidatos tentam dizer, que a gente tem trabalho sim realizado ao longo de muitos anos. Aliás, Boni, a gente tem tanto trabalho realizado para a comunidade, pelas pessoas mais humildes ao longo de quase 20 anos de jornalismo comunitário, que tem portão em que eu chego, a pessoa sai e fala: Paulo, muito obrigado, no dia tal, no mês tal, no ano tal, você me ajudou com o seu trabalho. E muitas vezes eu mesmo nem me recordo disso, porque eu não fiz aquilo esperando nada em troca. Fiz de coração aberto e com base no meu trabalho. Tem acontecido quase todos os dias de encontrar gente que diz: olha, obrigado, você me ajudou, você não imagina quanto. E realmente eu não imagino, porque era só o meu trabalho, de coração aberto, como a gente segue fazendo.
Quando me cobram, Paulo, qual a sua promessa? Não tem promessa. Tem um compromisso de trabalho firmado com essa região, como eu disse, há quase 20 anos. Tem um histórico de trabalho. Eu convido você a pesquisar sobre a minha história de vida, a minha história profissional e ver se eu sou digno da sua confiança para poder fazer mais. A gente denuncia, a gente cobra. Eu quero poder trazer investimentos para a região como deputado. É esse o nosso compromisso básico, né? Viu? Eu fico admirando o Paulo falar, porque assim, é duro entrevistar um jornalista, para começo de história. Aí o cara é amigo, aí você vê que ele não está mentindo no que ele está falando. E é assim, tem muita gente que pergunta, é verdade, o que você já fez? O jornalista, quando consegue que o que ele está transmitindo, seja informação boa, seja informação ruim, consegue fazer que essa informação seja útil para uma pessoa, para a gente, o nosso trabalho já está bem feito. Quando a gente consegue fazer com que a pessoa entenda, como eu volto a dizer, seja uma notícia que agrade ou seja uma notícia que não agrade. A gente, quando trata de notícias, principalmente essas que causam mais impacto, dependemos de fontes oficiais de informação. A gente não pode fazer o que a nossa vontade manda ou pede, ou o que seria o que a gente consideraria o certo. A gente, por trás da gente, além de uma equipe, tem o peso de uma responsabilidade, de um diploma e do comprometimento com a verdade. Então eu volto a dizer, não é essa de, foi jornalista a vida toda, nunca fez nada. O jornalista faz mais do que muito político. E aqui na nossa região ainda, os jornalistas fazem mais do que muitos políticos. E a central da notícia, o seu trabalho com a sua equipe, isso é prova que o jornalismo pode fazer muito pela comunidade. Pode. Afinal de contas, nesse país, infelizmente, muita coisa só funciona na base da pressão. O jornalismo sério, independente, comprometido, muita gente não tem ideia do peso que se carrega, porque você enfrenta muita gente poderosa, né, para defender o interesse do mais humilde e injustiçado. E graças ao bom Deus, eu sempre exerci essa profissão de coração tão aberto, com tanta dedicação, como um sacerdócio mesmo no dia a dia, a gente encara a nossa profissão. E hoje eu colho os frutos disso enquanto caminho no meio do povo. Porque tem candidato que ainda não saiu da toca. Até aparece aqui para dar entrevista, faz live na internet, cria vídeo fake atacando os outros, mas na rua você não vê. É um negócio impressionante. Eu, graças a Deus, posso caminhar de cabeça erguida, com um sorriso no rosto. Uns gostam, outros não, mas com a certeza de que a gente sempre combateu um bom combate, trilhou um caminho do bem. Só aproveitar o gancho, Boni, para a gente começar a falar de propostas, que a gente quer falar de um futuro melhor para o nosso povo, para a nossa gente. Vocês não perceberam que tá que nem massa de pão, quanto mais bate, mais cresce? Né? Não cansam de me atacar, não. Desde as primeiras semanas da campanha, primeiro foi aquela onda de processo, infundado, inclusive, sem fundamento algum. Depois veio o vídeo fake na internet, continua tendo fake, Boni. Eu percebi que eles estão fazendo o seguinte, como eu, diferente da imensa maioria dos candidatos, não tenho o rabo preso com ninguém, né? Eu não vendi a minha honra, eu não vendi coligação, eu não vendi minha dignidade, eu sou livre. E para o político de carreira, de carteirinha, é difícil entender que alguém possa ser livre, independente e limpo, como eu sou e coloco esse trabalho à disposição. Eu tenho dito aqui, o nosso trabalho é independente. Na minha equipe, Boni, eu tenho gente que vota no Bolsonaro. Eu tenho gente que vota no Lula, eu tenho gente que vota no Ciro Gomes, eu tenho gente que vota na Simone Tebet, eu tenho gente que não quer votar em nenhum deles. Viu? Deixa eu só complementar, que eu tenho até ouvido bastante isso nos últimos dias. Tem bastante gente falando que vai votar inclusive na Soraya. A Soraya, que também é uma candidata a presidente da República, exatamente. A do imposto só. Isso. E isso é democrático. E toda essa turma, com divergências muitas vezes ideológicas, esse pessoal conseguiu entender que diante de um trabalho sério que possa transformar a vida da nossa região, a gente precisa de união. É só o politiqueiro que não entendeu e tenta nacionalizar a discussão. Mas se não for um ou outro, não serve. A gente está aqui livre, independente, para trabalhar pelo nosso povo. E é esse papo reto que a gente está trazendo. Não adianta continuar me atacando com isso. Já não colou e não vai colar. A gente está aqui com independência,
porque eu não precisei abraçar nenhum velhaco da política para sustentar a minha candidatura. Minha candidatura foi sustentada com um acordo no fio do bigode, com credibilidade que eu construí. Quando eu sento para conversar, a pessoa ouve e dá crédito, porque eu tenho lastro com o trabalho que eu desenvolvi ao longo de muito tempo. Diferente de outros, que quando sentam para conversar, se não tiver pagamento antecipado, a conversa não sai do lugar. O negócio é o seguinte, eu percebi que eles estão fazendo assim agora, Boni. Onde tem núcleo de eleitores do Bolsonaro, eles soltam montagem minha com o Lula. Onde tem núcleo de eleitores do Lula, eles soltam montagem minha com o Bolsonaro. Aceita que dói menos, eu sou livre, independente e se Deus quiser e o povo permitir, serei o deputado federal da nossa região. O candidato muitas vezes por aí perde mais tempo falando do adversário, né, criando factoides, fakes, mentiras sobre um adversário para tentar ganhar fazendo jogo sujo, do que para apresentar proposta ou falar dele mesmo para o eleitor. Eu só citei outros candidatos nessas entrevistas que a gente faz aqui, quando foi para me defender de ataques. Mentira? Não, é verdade. Nunca tive aqui para atacar um outro candidato, porque é assim que a gente trabalha e é assim que a gente quer seguir trabalhando. Viu, o Paulo vai falar sobre o que for possível ainda no programa de hoje, nessa nossa entrevista de hoje, mas eu vou dizer outra coisa, ainda baseado e pegando carona no que o Paulo falou. Eu prefiro falar com você real, você que existe, você que quer ter esse compromisso de ter um representante na nossa região, do que ficar falando com robozinhos. Porque tem, infelizmente, até isso a gente tem sido vítima, tanto o Paulo como a Central da Notícia e as páginas parceiras. Então é bom ter a sua audiência com esse número expressivo e principalmente qualitativo, porque não adianta colocar robozinho para depois falar, foi visto por milhões que não existem. Foi curtido por milhões que não existem, que não votam. Então é melhor a gente tratar assim. Como é que é, Boni? É perfil de mentira? Que perfil de mentira. E compram isso para parecer que foi mais visto, que teve mais curtido? Exatamente. A que nível que chega? E ó, eu vou dizer um negócio para você. A gente já procurou, inclusive com especialistas disso. Caso duvidem, eu tenho até e-mails do Facebook. A gente procurou diretamente o Facebook para ver o que estava acontecendo em relação a tudo isso. Porque tem determinado candidato que vem aqui, é um número, chove de curtida e chove de visualização. Aí a gente vai ver, é lá do Vietnã, é lá do Paraguai, é lá daquele lugar que a gente gostaria de mandar esses politiqueiros, sabe? É que é palavrão, não posso falar. Até de lá vem essa gente. Então é só para dar mais embasamento desses ataques, porque querendo ou não são ataques, porque usam esses números para depois impressionar, mas não acredite em tudo. Sabe no que você precisa acreditar? No que diz o seu candidato. Sabe no que você precisa acreditar? Em quem abriu mão da vida, que seja por um período de campanha, para poder representar uma região carente. E é isso que o Paulo tem feito, porque afinal de contas a gente está sem representante de verdade faz muito tempo. Podemos dizer que nem só 20 anos. Sim. Um grande abraço para o Tófano, gosto do Tófano demais, mas o Tófano pecou quando quis abraçar um país todo e não dava. O interiorzão dá, né, Paulo? Importante falar sobre isso, Boni. Quando a gente critica, não está criticando o lado pessoal de quem quer que seja. Mas a atuação parlamentar é importante ser analisada para que novos representantes não recorram, não incorram nos mesmos erros. O Tófano foi o único deputado federal da região de Jaú nos últimos 70 anos. De 1950 e pouco até hoje só teve ele como deputado. No meu entendimento, o grande erro foi ter trabalhado pautas nacionais e internacionais e muitas vezes passou aquela impressão de afastamento das questões locais. Exato. Eu quero ser o deputado federal do interiorzão para estar presente aqui, com um gabinete montado no centro de Jaú para atender o povo, para atender os prefeitos, os vereadores e assim trazer os recursos. Ou seja, um deputado que não vai se esconder em São Paulo ou em Brasília, mas vai estar presente. Esse é o compromisso básico. A pessoa me perguntou esses dias, mas não vai sumir depois? Não, vou sumir para onde, uai? Minha vida toda é aqui, a família vive aqui, tem um apego imenso por essa cidade, por essa região, pelo interiorzão, né, que a gente tem tanto carinho. Então o trabalho é aqui, tem que ter resultado. Não adianta ser deputado federal eleito pelo interior de São Paulo, Boni. É importante se preocupar lá com o Rio Amazonas? Sim. Mas ele também tem que ter uma preocupação com o Rio Tietê.
Por exemplo, o Rio Bauru jogando esgoto in natura até hoje no Rio Tietê. Então tem que ser pauta prioritária que afeta o nosso dia a dia. O cara é eleito para ser um representante daqui, não pode jamais virar as costas para o lugar em que ele vive. Isso é um compromisso básico nosso de vivenciar a nossa região. Esse é o compromisso do Paulo e o compromisso nosso é o seguinte: se vocês fizerem o certo e elegerem o deputado federal da nossa região, que luta pela nossa região, vocês podem ter certeza que nós vamos estar mostrando pelo menos semanalmente o que ele está fazendo. E se estiver fazendo errado, aí a amizade vai ser deixada de lado. Você tem que puxar a orelha do mesmo jeito que eu faço dos políticos hoje. Eu estou aqui para ser cobrado e essa é a diferença de escolher um representante daqui. Que o Boni está batendo nessa tecla desde que começou esse circuito de entrevistas, que é tão importante, que é uma festa da democracia realmente, é a gente ter a ciência de que vai poder ter um deputado para cobrar. Hoje, se você for procurar um deputado federal, ou para cobrá-lo do trabalho, ou de alguma atitude com a qual você não concorda, ou para levar uma ideia de um projeto que pode frutificar uma lei para transformar tanta coisa no país, você não sabe nem onde encontrar. A partir do ano que vem vai saber, vai ser no centro de Jaú o nosso gabinete, tanto para atender os prefeitos, as autoridades, os vereadores, para atender a população, para atender o empreendedor, o empresário que precisa de um interlocutor em Brasília. Seja na área de exportação com o Itamaraty, seja uma linha de fomento com o BNDES, a gente precisa ter um interlocutor, força política, e a nossa região vai voltar para o orçamento da União, não tenho dúvida disso. A gente andou muito esquecido, Boni. Você pegar, por exemplo, o último hospital estadual construído na nossa regional toda, e a regional engloba quase 70 municípios, são 68 ligados à DRS de Bauru, foi o Hospital Estadual de Bauru, inaugurado em 2002. 20 anos! Não é à toa, é falta de força política. E a gente quer batalhar, sem promessas falsas, mas o compromisso de trabalhar pela nossa região. Só de ter o compromisso de trabalhar pela nossa região já é de bom tamanho, partindo do princípio de que faz muito tempo que a gente não tem ninguém para brigar com a gente. Aí, pensando no jornalismo, de novo eu para o lado do jornalismo, o Paulo meio que vai dar uma volta. O que vai acontecer? De atirador de pedra pode virar vidraça. Né? Então você tem todo essa noção dessa responsabilidade. Eu sempre falo de a gente tá aqui em Jaú, mas de cuidar de toda essa região que até extrapola os limites do nosso cenário. Enfrentar uma campanha onde tem tanto ataque me preocupa. Deixar muitas vezes a vontade da minha esposa, do meu filho, para me dedicar ao coletivo, também me machuca. Me preocupa demais, né, virar vidraça a partir do ano que vem. Claro que preocupa. Por outro lado, Boni, eu não poderia jamais errar pela omissão. Sabendo que eu tinha condições de disputar a eleição com chances reais de vencer e representar a cidade, aliás, tem muito candidato que lança sabendo que não tem chance, talvez para tentar atrapalhar os outros, atrapalha a cidade, atrapalha o povo. A nossa candidatura é verdadeira, tem chance real. Eu não podia fugir da raia, eu tinha que assumir essa responsabilidade. E com o apoio da minha esposa, da Bruna, um beijão para ela, foi o que eu fiz. Sabe o que a Bruna está fazendo agora, junto com a nossa equipe toda no comitê, Boni? Eu tenho que dizer isso aqui, mandar um abraço que a galera deve estar assistindo lá. Eles estão ensacando, empacotando um por um os santinhos, porque com a chuva corria o risco de emporcalhar a cidade e eu não permito que isso aconteça, que desperdice material. O santinho tem que ser cuidado com muito carinho para que a informação chegue ao eleitor. Então, pacotinho por pacotinho, eu estava lá ajudando a grampear, a fechar os pacotes e a Bruna está lá, guerreira, desde manhã me ajudando e agora ainda fechando os pacotinhos com toda a nossa equipe. Porque assim é na raça. Sabe quem está junto? Meu pai e minha mãe, que panfletaram hoje debaixo de chuva. Eu cheguei a ver nas suas redes sociais, inclusive, um vídeo desse aí, pai, mãe, todo mundo na campanha. E é isso que acaba, querendo ou não, dando mais credibilidade e dando esse diferencial, entende? Quando o candidato não tem medo de esconder nada, nem a família. Vai todo mundo pedir voto, vai todo mundo mostrar que vale a pena, vai todo mundo sentir esse carinho do interior. São poucas as imagens, mas vou pedir para o Léo colocar de novo.
Analisem essas imagens. E vou aproveitar, Viu? Veja que não é o Paulo que vai até as pessoas pedindo, arrastando, porque a gente exibe vídeo aqui que fica bem na cara, sabe? Que a pessoa puxa para abraçar. Tem candidato que é impressionante, ele posta foto com o povo, mas o povo tá bronqueado nas fotos. Senão você não vê um sorriso, rapaz. Exato. E graças a Deus, a recepção tem sido maravilhosa. Bom, eu sou grato Olha a mulher, Deus. viu? A mulher beijando sua mão. Viu? Você quer mais confiança do que isso, Paulo? Chega num ponto que às vezes eu fico até constrangido, porque eu falo, eu não mereço tudo isso. Sim. Mas Deus tem sido tão maravilhoso na minha vida que me deu a oportunidade de conhecer mais de perto essas pessoas todas. Porque o mundo tem tanta gente porcaria, Boni, mas eu sempre acreditei que a imensa maioria era gente boa, trabalhadora e sofrida. E é isso que a gente vê quando caminha pelas ruas, quando vai para os bairros mais humildes. Uma população que está desesperançosa. Você falou do centro a você aqui em Jaú, isso. A gente está trazendo uma mensagem de esperança para uma população que está cansada de sofrer, de ser maltratada, de ser enganada. A gente precisa trazer esperança e o sorriso de volta, sem perseguição, sem picuinha, só com trabalho. E é assim que a gente quer fazer. Eu quero convidar o pessoal de casa que ainda, talvez do vídeo, diga, olha, eu vou escolher um candidato lá de São Paulo, de Ribeirão Preto. Não faça isso, pelo amor de Deus. Mas tem algum que tem essa vontade. Eu quero... Não faz isso! Não faça isso! Eu defendo o voto local porque tem que ter representatividade. Sempre defendi, vou seguir defendendo por aqui. Quero dizer mais para quem pensa em votar num deputado de longe, num candidato de longe, achando que, não vou perder meu voto. Acesse minhas redes sociais e dá uma olhada com cuidado em cada visita que eu tenho feito, em cada bairro de Jaú, em cada cidade da região e veja se não é a união do interiorzão que faz a diferença. Comprove o momento bonito que a gente está vivenciando, de unidade, de renovação da esperança, de acreditar num trabalho limpo, que é isso que a gente está fazendo. Acho que daqui a pouquinho nós vamos postar o vídeo da minha visita ontem a Matão. Gente, é um negócio maravilhoso, né? Eu agradeço a Deus todos os dias por essa oportunidade. Ô Boni, falando em oportunidade, se eu puder... Sim, fique à vontade. Eu falei aqui nesse programa já sobre nossa plataforma para a área da saúde na região, que é prioridade máxima. O outro pilar que sustenta o nosso trabalho é a busca por emprego, desenvolvimento econômico, já falei disso. Queria abordar um tema hoje que também é importantíssimo dentro do nosso projeto, que é o acolhimento às instituições filantrópicas. O projeto dessa candidatura não nasce do dia para a noite e não vem de cima para baixo. É uma construção com a comunidade, percebendo a necessidade e me colocando à disposição. Foi assim desde o início. O Boni chegou a me ligar e eu me lembro porque eu estava na casa da minha irmã. Minha irmã vive em Curitiba. Estava na casa dela no ano passado e o Boni me ligou. E falou, Paulo, já percebeu que a região precisa de um representante? E é importante a gente dialogar a respeito disso, né? Então a gente sabe dessa necessidade e eu vim preparando um caminho com muita sinceridade para poder oferecer o que há de melhor para a nossa região. E eu identifiquei nessas caminhadas que o ponto mais crítico são as instituições filantrópicas. Muitas delas esquecidas, outras com dívidas, com gestões desastrosas. A gente precisa reconstruir. Porque quando eu falo numa instituição, estou falando em centenas ou milhares de pessoas atendidas, pessoas com deficiência, pessoas com dificuldade financeira grave e que necessitam do acolhimento. Eu quero ser o deputado federal das instituições filantrópicas do interior de São Paulo, para acolher as APAES, os abrigos de idosos, como o Abrigo São Lourenço em Jaú, e outras instituições, a Escola do Autista. Você tem a certeza, Viu, vou ter que fazer um parênteses. Espera aí que é lá. Nossa super equipe. É o vídeo do Matão aí. Tá aí, ó. Primeira mão para você real, audiência real acompanhando. Tá nas redes do Paulo Soares, mas a gente mostra aqui para você. Tá exibindo direto das redes. Direto. Que legal. Parabéns, hein? Lucas e toda a equipe. Hoje é só o Leonardo que tá aqui. Só o Léo. Vai vendo. Ó, falou tanto de Matão. Essa senhora primeira que está aqui em primeiro plano foi que me pediu o abraço do interiorzão logo à distância. Mas cada pessoa que eu chegava já reconhecia. O Paulo Soares, nós estamos juntos. Eu parei no portão de uma senhora, de uma moça, ela falou assim, a minha avó mora em Nova Europa. Nova Europa é um pequeno município, região de Araraquara, né? Minha avó mora em Nova Europa e já tinha falado que ia votar em você, ela queria um santinho. Já me deixa mais aqui que eu vou levar para ela lá em Nova Europa. É um negócio fantástico e a população abraçando, porque sabe que aqui tem um histórico de trabalho, de realizações pela região. Ô Boni, famílias de crianças com autismo têm sofrido muito. Vamos batalhar por esse pessoal todo. E Paulo, se você soubesse como eu fico feliz em ver isso. Eu estava ao lado de um vereador lá de Matão, de China,
que de maneira muito voluntária, ele se decidiu apoiar, acreditando realmente que nós precisamos de um trabalho novo aqui na região. O China é um cara cotado nos bastidores da política, até como candidato a prefeito na próxima eleição em Matão. Boa sorte pro China. Tava na caminhonete dele lá, ele convidou, eu falei, não, vamos lá. Se tá apoiando, isso porque eu não posso demonstrar apoio a nada, mas se tá com o Paulo, tá bem, boa sorte pro China e conte com a gente aqui, viu? Pode vir falar que a gente chega na região de Araraquara, chega em Matão, chega... onde precisar a gente chega, e é legal, Boni, porque o apoio vem da população e vem de muitas pessoas sérias que a gente respeita. Veja, por exemplo, aqui na nossa região, o Marcos Bilancieri, candidato a deputado estadual, saiu com uma avaliação muito boa quando foi prefeito de Boracé. Foi muito bem avaliado. Caminhei com ele em Pederneiras, quer dizer, nós temos uma parceria, provavelmente estaremos juntos agora entre sexta e sábado também em Itapuí. Então é importante, nós estamos caminhando em parceria. O Thiago Rochite, que aliás o partido dele tem um candidato a federal em Jaú, mas ele abraçou a nossa candidatura, porque ele confia no trabalho, nas pessoas. Então nós estamos junto com ele, um cara que saiu bem avaliado da prefeitura de Torrinha. Sim. O prefeito atual de Lençóis Paulista, Anderson Prado, gravou vídeo ao meu lado, né, pedindo votos, pedindo apoio e entendendo a importância da nossa candidatura para a região central do estado. O Anderson Prado é um cara que hoje tem 90% de aprovação na cidade dele, que é Lençóis Paulista. Se pergunta na cidade, é quase que uma unanimidade. E tá junto com a gente. O China lá em Matão, o Sami Lisieiro, vereador em Torrinhas, um cara do povo, coletor de lixo, concursado, atuou como coveiro para ajudar a cidade durante a pandemia e hoje é vereador, muito respeitado na cidade, abraçou. O Marquinhos em Itaju, que é vereador também, meu Deus do céu, vou esquecer de gente, agora vai ficar problema, ruim, né? Mas muita gente boa. O doutor André Espadaro, candidato a deputado estadual de Botucatu, chamado de doutor Vacina. Foi o cara que, exemplo na vacinação. Exemplo mundial de como se trabalhar na pandemia foi o André em Botucatu. O João, vereador em Igaraçu do Tietê, eu vou lembrando. Tem muita gente boa e eu só tenho a agradecer por essa caminhada que está chegando ao fim, a caminhada da campanha, para que um novo ciclo tenha início. Ô Paulo, e se você não vencer as eleições? Se eu não vencer a eleição, graças a Deus eu tenho profissão. Eu estou candidato, quero estar deputado, mas sou jornalista, com compromisso comunitário minha vida toda, independentemente de qualquer coisa. Hoje mesmo eu recebi uma ligação da direção do SBT, já agendando o meu retorno, graças a Deus, para a semana que vem. Porque quando eu decidi me lançar candidato, eu nem sabia se eu teria emprego ou não após a campanha. Mas decidi seguir firme para cumprir uma missão, com o apoio da minha esposa e de toda a minha família. Mas graças a Deus, para quem... Eu tenho um amigo, o André Cremonês, é cinegrafista na Record, em Bauru, onde eu trabalhei. E o Andrezão falava assim: Paulinho, trabalha direitinho que Deus ajuda. A gente às vezes estava fazendo alguma pauta, as coisas davam certo, ele falava: a gente trabalha direitinho, Deus ajuda. E, então meu retorno, tinha gente torcendo para eu não voltar, mas o retorno está marcado já para a semana que vem, para seguir firme e forte com o trabalho jornalístico. Ali é minha profissão. Mas daí trabalha até a posse? Como é que é? Bom, em caso de eleição, o futuro a Deus pertence. Eu gostaria muito de seguir com o trabalho na TV, mesmo eleito deputado, ainda que alguns dias o SBT que se vira, viu, Maurício? Vamos conversar já então, já que está tudo acertado. SBT Brasília tem uma boa estrutura, os links, graças a Deus, funcionam. O SBT aqui em Jaú tem uma boa estrutura. É claro que tudo que você trouxer de melhor vai ajudar. E pronto, é resolvido. É direto de Brasília. Se você perguntar qual é a minha ideia, é o que eu gostaria muito de fazer. Certo. Apresentar daqui, no dia em que eu estiver aqui, e de lá o dia, que eu estiver lá, ainda que fosse com participações. Sim. Essa seria a minha ideia. Mas eu sou só funcionário, carteira assinada, e respeito os desígnios da empresa. Respeitei desde o início. A empresa sabia da minha pretensão dessa candidatura, respeitou democraticamente, né? Falou: o espaço é seu aqui, você criou, construiu o jornal e você está de volta na semana que vem. Viu? E já que o Paulo está contando essas novidades, inclusive, para a gente, sabe por que é bom ele falar isso? E é assim, todo mundo se conhece, muita gente acha que é todo mundo inimigo, a gente já deixou aqui bem claro que não. Saibam vocês de casa, por exemplo, que esse crédito que foi te dado, Paulo,
me deixa mais feliz ainda, sabendo que eu citei o nome dele aqui, eu não vou citar de novo, porque eu também nem sei se eu poderia falar isso, se bem que a informação é pública. É filiado a um partido que sequer faz parte do núcleo do Paulo, ou de apoio, ou de proximidade regional, estadual, federal, intercontinental, e respeitou a decisão do Paulo e deixou livre. Dizer, Boni, o SBT não apoia candidatos, tem uma postura muito ética no seu jornalismo, mas apoia o cidadão na sua vontade democrática de ser candidato. Quando quis colocar a candidatura, o SBT respeitou de pronto, né? Sabia que teria que se virar, buscar um substituto para esse período e tudo mais que teria que ser feito, mas o SBT respeitou o meu direito de ser candidato e isso não há o que pague. Sou muito grato à empresa por isso, pela oportunidade do retorno após a eleição, em caso de vitória ou de derrota. Ninguém me perguntou se vai vencer ou perder. Sim. O retorno está previsto, né? E uma empresa que trata com muita lisura a questão política, com muita ética, com muita seriedade, assim como vocês fazem por aqui também. Viu? Tá bom, a Central da Notícia traz todo mundo, entrevista todo mundo, mas obviamente que eu tenho os meus candidatos, como hoje Léo que está aqui só com a gente, tem os dele, Lucas e por aí vai. A primeira entrevista vai ser para a Central da Notícia, né? Você já me disse que acabando a apuração você vai ser o primeiro a ligar. Estarei com o telefone. Porque viu, aí o cara ganha, aí aparece no SBT no dia seguinte, fazendo pronunciamento, não é justo. Mas lá eu estarei jornalisticamente. Politicamente eu venho dar a entrevista aqui primeiro, pode ter certeza. Paulo, vamos só terminar, porque a gente acabou fugindo, mostrando lá o vídeo de Matão. Você estava falando sobre as entidades do terceiro setor, os asilos, os abrigos, a PAI, a MAI, e até mesmo os hospitais filantrópicos, isso, como Santa Casa, Hospital Teresa Perlatti. Eu estou falando isso aqui em Jaú, mas são muitos os hospitais e entidades que podem ser ajudadas nesse projeto, porque, por exemplo, Itapuí não tem um hospital. O hospital que Itapuí tem está sendo administrado pela prefeitura, era administrado por um baita de um rolo que foi feito lá e tudo mais, agora colocaram em ordem, mas é tudo coisa que dá para ajudar a resolver e melhorar, né? Sem dúvida alguma, Boni. Dá, e é objetivo nosso fazer isso. Poder reestruturar a rede de saúde regional a partir dos pequenos hospitais nas cidades da região, porque isso é benefício para a população da cidade e também para quem vive nos centros de referência, como Jaú, Bauru e Botucatu. Santa Casa de Jaú, por exemplo, vai desafogar o seu pronto-socorro quando as cidades da região tiverem uma condição melhor de atendimento. Então é importante essa reestruturação, mas não só pegar o dinheiro, vai lá e compra o raio-x. É chegar no prefeito e falar: prefeito, o senhor está precisando do raio-x no seu hospital que o senhor administra? Aliás, hoje, o pequeno hospital de Itapuí é a prefeitura que administra, a Santa Casa de Bariri é a prefeitura, de Dois Córregos é a prefeitura, para não deixar quebrar. Bocaina. Prefeito, o senhor está precisando do equipamento? Tem a emenda aqui, nós vamos investir na região conforme combinado. Qual é a contrapartida do senhor? Algo... O senhor vai fortalecer o local de referência, que é a Santa Casa de Jaú, ou vai reestruturar um outro serviço dentro da sua cidade? Ô Paulo, como é que você vai fazer isso? Meu amigo, eu já tenho diálogo e consigo cobrar prefeitos, vereadores, autoridades, sem ter um mandato, né? Sem ser ninguém. Eu sou com mandato, com autoridade. E a gente consegue dialogar de igual para igual. Imagine então se a gente tiver um mandato em mãos como deputado federal para poder batalhar em cima disso, trazendo melhorias para a região e conversando, negociando com esses prefeitos da região para repactuar a saúde regional e fazer o bem para a nossa população. É esse o objetivo. Com relação às instituições, Boni, muitas delas vão quebrar se não tiverem o auxílio. Você pega deputado federal hoje, por baixo, pelo menos 20 milhões por ano em investimentos ele tem em mãos para encaminhar. Tem instituição filantrópica que com 50 mil, com 100 mil, consegue salvar a lavoura e dar sequência e ampliar o atendimento. É pouco para o poder público, mas é muito na vida de quem precisa. Um foco muito importante, Boni, no nosso trabalho é estruturar escolas para crianças com autismo na região. Isso é um compromisso. Como é um compromisso batalhar em Brasília por uma política nacional, tem que ter investimento pesado de Brasília para os municípios darem o atendimento multidisciplinar que pode levar desenvolvimento às crianças com autismo. É bom para as crianças, justo, digno, e também para as famílias que não aguentam mais. Jaú tem uma escola exemplar para crianças com autismo, mas não dá conta de atender toda a demanda.
E tem, graças à luta de pais e mães que criaram uma associação para isso. Nós precisamos de política pública para que esse acesso seja universal, seja a todas as crianças com autismo do Brasil e, em especial, nosso trabalho aqui na região. Isso é muito bom. Ó, você viu só, né? É aquele negócio, pesquisa, entenda nas meias palavras de quem conhece, de quem conversa, de quem indica, de quem recomenda, de quem pede entrevista quando eleito. Você entende as coisas direito, né? E para você não perder o jogo, que vai começar já já, e a gente não quer disputar audiência com futebol, porque já disputar audiência com novela já é difícil. Imagine com o Brasileirão, que também está na reta final. Do Pantanal lá, Zé Leôncio, Júnior. Não conheço essa gente. Essa gente não conheço. Mas, viu, eu vou fazer o seguinte, vou começar a contar o que vai acontecer antes na novela aqui. Ah, tá certo. Você fica sabendo antes também da novela, assim você continua com a gente. Mas eu vou fazer uma boa reflexão agora. Você que não gosta de futebol, só acompanhe que é rapidinho para que o Paulo falou. E você que gosta de futebol, escuta e já já a gente encerra e você vai assistir o jogo, que a gente também quer assistir. Tem times que disputam a Copa do Brasil, e isso eu acho até legal que a CBF faz. São times que a gente sabe que vão ser eliminados pelos times grandes. Porém, só de participarem e avançarem uma, duas fases, eles conseguem, por jogar em casa com times grandes, a renda suficiente para pagar a folha salarial e incrementar o que puder dentro do time o ano todo. É isso que o Paulo mais ou menos quis dizer, que as pequenas entidades da nossa região não precisam de volumes vultuosos para conseguir andar com as próprias pernas. Simplesmente precisam de um representante. E é por isso que eu te agradeço mais uma vez, Paulo Soares, por estar aqui com a gente, falando para esse interiorzão e falando principalmente para uma audiência real. Por isso eu te agradeço dobrado, você e você. E quero aproveitar, Boni, para aqueles que questionam, mas o que é que o Paulo já fez? Para dizer mais uma que a gente fez recentemente a uma instituição de Jaú importante, que é o Abrigo São Lourenço. Eu visitei o abrigo durante a pré-campanha ainda, aquele período todo de conhecer mais a fundo as realidades para poder apresentar soluções. Sabendo a necessidade que eles têm de uma nova estrutura, principalmente na ala masculina do Abrigo São Lourenço, e eles vêm juntando recursos financeiros para isso, eu solicitei enquanto cidadão e enquanto vice-presidente municipal do Podemos, um recurso junto ao governo do estado que liberou 50 mil reais para o Abrigo São Lourenço, que está em fase agora do trâmite da documentação para receber em conta esse recurso. A gente batalha muito, mas batalha quieto, porque o que uma mão faz, a outra não precisa saber. Agora chega um momento de campanha, começam a jogar baixo. O que o Paulo fez? O que é que fez? Pô, quase 20 anos de trabalho dedicado à comunidade. Eu não estou aqui para fazer promessa, não. Nós estamos aqui para trabalhar. Eu vou te ajudar nessa, porque eu estava lá, então não tem como. Na sexta, caso você venha, eu prometo que vamos ter imagens disso. O Paulo, enquanto jornalista, conversou, ligou para o Di Pica-Pau, prefeito de Boracéia, e isso nem estava na cabeça dele, acho que ainda ser candidato, não sei também. Não importa, o que importa é que ele ligou e pediu. O que ninguém fez, ele fez. E aí gente com mandato não fez. Isso. Nada com a paçoca, mas com sensibilidade do que a entidade precisa, fui fazer. Né? Viu? Ele ligou para o Di Pica-Pau e veio para Jaú mas muita coisa para o Hospital Teresa Perlatti em doação. Foram dois caminhões, mais uma caminhonete, salvo engano. E estou escutando o Leonardo já procurando isso. Mas a gente tem, tá aí na foram toneladas de alimentos arrecadados na festa do peão em Boracéia. Isso, exatamente. E eu pedi ao prefeito, falei, prefeito, o senhor vai destinar alguma entidade? Né, se não tiver aqui na sua cidade, de repente, alguma entidade com urgência, o Teresa Perlatti está com urgência, porque o cobertor é curto. Teresa Perlatti gasta 900 e poucos mil por mês e recebe 800 e pouco, fica devendo 100 mil por mês. Consegue cobrir isso com doação, principalmente na área do restaurante, na alimentação. Sim. E o prefeito de Pica-Pau de Boracéia atendeu ao nosso pedido e veio fazer a entrega. E a gente, com muito orgulho, a gente estava lá para mostrar para vocês. Paulo, obrigado. Fique à vontade para se despedir do pessoal. Bom, reta final da campanha, turma. Pelo amor de Deus, não caiam em fakes, em mentiras, em montagens toscas na internet.
feitas por gente que nunca trabalhou de forma comunitária, que nunca apresentou um trabalho de verdade e que tenta atrapalhar quem de fato quer fazer por você e pela nossa população. Eu não trago promessas, mas um histórico de quase 20 anos de trabalho que coloco à sua disposição. Quero ter a chance de fazer mais. E você, te convido a escrever uma nova história para a nossa região, junto comigo, a partir do próximo domingo, dia 2 de outubro. Vote 1915, é o nosso número, já está registrado aqui no adesivo. Com humildade, a gente está percorrendo porta a porta. Peço desculpas se não tive tempo ainda de passar pela sua casa, né? Mas que a gente possa dialogar, mesmo que seja pelas redes sociais. Você pode seguir o meu trabalho, mandar mensagem, a gente vai responder dentro do possível em Paulo Soares Jornalista, no Face e no Instagram. A gente se aproxima, conversa, é olho no olho para poder trazer soluções. Tenho muita confiança num bom resultado no próximo domingo. Ser eleito ou não é uma consequência, depende da votação de partido. Mas tenho muita confiança num bom resultado e que Jaú e região possam, em nome do nosso interiorzão, dar uma resposta aos velhacos da política que tiraram a sua esperança, que tiraram os seus direitos, e a gente comece a escrever uma nova história a partir de agora, baseada na verdade, na transparência, no diálogo, no respeito e de coração aberto. Vote 1915 no próximo domingo. Eu conto com toda a nossa região, que a verdade e a vontade de fazer diferente possam ser as vencedoras dessa eleição. E ó, vou falar de novo, hein? Jornalista não... Ah lá, tá vendo? Jornalista não mente. Mal. Tanto não mente que já tá aí as imagens, parte das imagens, na verdade, imagens recuperadas. Veio muita coisa para o Hospital Teresa Perlatti. Então, como a gente gosta sempre que você tenha a informação bem precisa, ó, tá aí, ó. E o Paulo Soares estava lá e as coisas estavam chegando e tudo mais. Paulo, ainda bem que você não fez isso. Vou eu me despedir, que você tenha uma boa noite. Eu volto ainda antes da eleição? Volta, ou não? volta, tá super convidado. Mas, aqui. Viu, obrigado a você pela audiência real, o tempo todo, o programa todo. Ouviu bem, né, o Paulo Soares? Ouviu que ele tem um compromisso, ouviu que a gente tem esperança. Então saiba e faça direito domingo, a gente vai pedir isso de novo para você. Eu vou desejando meu boa noite, bom jogo. E ó, a gente tem que continuar acreditando em gente da gente, porque ninguém ganhou na Mega Sena também, viu? Paulo, obrigado. Boa noite para você, e o Paulo vai terminar daquele jeito que a gente gosta. Obrigado, pessoal. Vamos construir uma nova história a partir de domingo. O meu filho há de se orgulhar dessa trajetória e o seu também, em saber que você fez parte. Um abraço do tamanho do nosso interiorzão. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.